assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que à primeira vista parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber, ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva, aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades. Tem um garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço, mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade. Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos. Aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que, de alguma forma, ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou. Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros.
É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly. Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto. Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro. O mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça. Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas. Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar. Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge,
machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Henry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais. Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido. Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que, à primeira vista, parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber. Ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva, aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades. Tem o garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço, mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade.
Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos, aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que de alguma forma ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega a culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou. Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros. É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly. Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto. Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro: o mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça. Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas.
Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar. Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge, machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Harry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais. Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido. Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que, à primeira vista, parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber, ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva, aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades.
Tem o garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço, mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade. Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos, aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que de alguma forma ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega a culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou. Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros. É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly. Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto.
Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro. O mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça. Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas. Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar. Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge, machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Harry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais. Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido.
Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que, à primeira vista, parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber. Ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva, aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades. Tem um garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço, mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade. Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos. Aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que, de alguma forma, ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou.
Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros. É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly. Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto. Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro. O mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça. Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas. Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar.
Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge, machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Henry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais. Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido. Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que, à primeira vista, parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber. Ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva, aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades. Tem o garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço,
mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade. Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos, aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que de alguma forma ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega a culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou. Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros. É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly. Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto. Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro. O mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça.
Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas. Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar. Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge, machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Harry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais. Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido. Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Essa história acontece na pequena cidade de Derry, um lugar que, à primeira vista, parece comum. Ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta, vizinhos que se conhecem. Mas tem algo errado ali. Pessoas somem, crianças desaparecem, e o mais assustador é que os adultos parecem não perceber. Ou simplesmente fingem que nada está acontecendo. É como se a cidade inteira estivesse anestesiada, cega para o horror que vive logo abaixo da superfície. A história começa de forma marcante, com o pequeno George, um garoto alegre e gentil que só quer brincar em um dia chuvoso. Ele sai para soltar um barquinho de papel feito pelo irmão mais velho, Bill. Parece uma cena simples, até bonita, mas aquela chuva,
aquele ralo no meio da rua e aquele sorriso estranho mudam tudo. Ali nasce o medo. Ali o filme deixa claro que ninguém está completamente seguro, nem mesmo uma criança. Depois disso, a narrativa se desloca alguns meses no tempo e apresenta um grupo de crianças muito diferentes entre si. Cada uma tem seus próprios problemas, medos e dificuldades. Tem o garoto que sofre bullying, o que é tratado como invisível pelos adultos, a menina que vive com um pai abusivo, o garoto sempre com medo de germes, o menino que enfrenta violência dentro de casa. Todos eles carregam algum tipo de dor, mesmo tentando agir como se fossem apenas crianças normais. Esse grupo acaba se formando quase sem querer. No começo eles não se veem como amigos. São apenas crianças que se encontram porque estão sozinhas, deslocadas, tentando sobreviver à escola, à família e à própria cidade. Mas conforme coisas estranhas começam a acontecer, visões assustadoras, aparições inexplicáveis, medos que ganham forma, eles percebem que não estão loucos. Algo realmente está caçando crianças em Derry. E esse algo se manifesta da forma mais aterrorizante possível, como Pennywise, o palhaço dançarino. Um ser que não apenas assusta, mas estuda suas vítimas. Ele aparece como aquilo que cada criança mais teme. Não é só um monstro físico, é o medo em si, vivo, inteligente e cruel. Pennywise se alimenta de medo, e crianças têm medo de tudo, do escuro, da solidão, da rejeição, da morte. Essa aventura faz algo muito inteligente ao misturar terror com crescimento pessoal. Você percebe que o verdadeiro desafio não é apenas enfrentar o palhaço, mas encarar coisas que nenhum adulto parece disposto a enfrentar por eles. Enquanto os adultos ignoram ou normalizam a violência e os desaparecimentos, essas crianças são forçadas a amadurecer rápido demais. Elas precisam fazer escolhas difíceis, confiar umas nas outras e enfrentar traumas que ninguém deveria enfrentar nessa idade. Ao mesmo tempo em que assusta, essa história também cria laços emocionais fortes. Você começa a torcer por esse grupo, mesmo sabendo que o perigo é real. A amizade entre eles vira uma arma contra o medo. Juntos, eles se sentem mais fortes. Separados, são vulneráveis. Isso deixa claro que o terror não está só no palhaço, mas no isolamento, no silêncio e na falta de apoio. A coisa não é só sobre um palhaço assassino, é sobre infância sendo interrompida, sobre medo ganhando forma e sobre coragem surgindo onde ninguém esperava. É o tipo de história que mexe com quem assiste porque nos lembra de algo que todos já sentimos, aquele medo inexplicável que parecia enorme quando éramos crianças e que de alguma forma ainda mora dentro de nós. E assim, com uma cidade cheia de segredos, um monstro que se alimenta de terror e um grupo de crianças tentando sobreviver, a verdadeira história começa. Depois da morte do George, nada parece realmente normal em Derry. O irmão dele, Bill, tenta agir como se a vida estivesse seguindo, mas é impossível. Ele anda mancando por causa da perna doente, carrega culpa o tempo todo e sente que falhou quando deixou o irmão sair sozinho naquele dia de chuva. Mesmo sem provas, Bill tem certeza de uma coisa: o irmão não simplesmente desapareceu. Algo o levou. Enquanto isso, a cidade continua funcionando como se nada estivesse errado. Crianças somem e os adultos parecem cegos, surdos, desligados. Esse detalhe é muito importante porque deixa claro que em Derry, os pequenos estão praticamente sozinhos. Se quiserem sobreviver, vão ter que contar uns com os outros. É nesse clima que a gente conhece melhor o grupo que, mais tarde, vai virar o Clube dos Perdedores. O primeiro a se destacar é Ben Hanson, o garoto novo da cidade. Ele é inteligente, tímido e vive sendo humilhado por Henry Bowers, o maior bullying da escola. Henry não é só um valentão comum, ele é violento de verdade, agressivo, cruel e claramente perturbado. Sempre que aparece, o clima fica pesado, como se algo pior estivesse prestes a acontecer. Ben encontra conforto na biblioteca, e é lá que ele começa a juntar peças estranhas da história de Derry. Ele percebe que existem registros antigos de tragédias, incêndios, massacres e mortes inexplicáveis que parecem acontecer ciclicamente, sempre com intervalos de alguns anos, como se o mal nunca tivesse ido embora, apenas estivesse dormindo. Enquanto isso, Beverly Marsh vive um inferno dentro de casa. O pai dela é controlador e assustador, e a casa parece sufocar Beverly.
Na escola, ela ainda sofre com boatos maldosos, sendo julgada pelos colegas por algo que ela não é. Mesmo assim, Beverly mostra uma coragem silenciosa, enfrentando o mundo do jeito que consegue. É na casa dela que acontece uma das primeiras manifestações mais fortes do terror. Um detalhe simples, a pia do banheiro, vira um pesadelo absoluto. Sangue jorra de um jeito impossível e o mais assustador é que apenas as crianças conseguem ver. Para os adultos, não há nada ali. Isso deixa bem claro. O mal escolhe quem pode enxergá-lo. Outros membros do grupo também começam a enfrentar experiências assustadoras sozinhos. Ed, cheio de medos e doenças que foram colocadas na cabeça dele pela própria mãe, vê algo vindo direto de suas paranoias. Rich, sempre fazendo piadas para esconder inseguranças, também passa por algo que o deixa sem palavras pela primeira vez. Mike, um dos poucos garotos negros da cidade, sofre preconceito constante e carrega sua própria dor familiar, além de sentir que não pertence totalmente a lugar nenhum. Aos poucos, as experiências estranhas começam a se conectar. Eles percebem que aquilo que estão vendo não são pesadelos normais, são visões específicas, pessoais, feitas sob medida para apavorar cada um. É aí que o nome começa a ganhar forma. Pennywise, o palhaço. Pennywise não aparece sempre do mesmo jeito. Ele surge nos cantos, nos reflexos, nas sombras. Às vezes sorri, às vezes ameaça. Ele fala com voz doce, mas os olhos entregam algo completamente errado. Pennywise entende o medo de cada criança e usa isso como arma. Quanto mais medo elas sentem, mais forte ele parece ficar. Quando esses garotos e garotas finalmente se unem, o filme muda completamente de tom. Não são mais crianças isoladas passando por coisas estranhas. Agora é um grupo que começa a comparar experiências, juntar histórias e perceber que estão enfrentando o mesmo monstro. A amizade nasce muito rápido porque o terror não espera. Mesmo assim, o medo ainda domina. Eles fogem, tentam negar, tentam fingir que nada está acontecendo. Mas cada encontro com Pennywise é pior que o anterior. Cada perda deixa mais claro que Derry não é uma cidade normal e que esse mal antigo não vai parar sozinho. O grupo passa a se reunir com mais frequência, quase sempre num lugar simbólico para todos. As Águas de Derry, um espaço abandonado que parece fora do alcance dos adultos. Ali eles conversam, discutem, brigam e se apoiam. Cada um confessa o que viu, o que sentiu, o que quase ninguém acreditaria. Quanto mais compartilham, mais claro fica que Pennywise não escolhe vítimas aleatoriamente. Ele observa, e espera e ataca exatamente onde dói mais. Bill continua obcecado pela morte do irmão. Ele se culpa todos os dias. Pennywise percebe isso e usa George como isca, aparecendo para Bill da forma mais cruel possível. Essa parte mostra como o palhaço não quer apenas matar, ele quer quebrar por dentro, fazer a vítima perder a vontade de lutar. Beverly enfrenta algo ainda mais pesado dentro da própria casa. O comportamento do pai cruza limites e o medo que ela sente não vem só do palhaço, mas do lugar que deveria ser seguro. Quando Pennywise aparece para ela, tudo se mistura, o terror sobrenatural e o humano. Beverly foge, machucada, mas também determinada. Ela começa a perceber que ficar ali é pior do que enfrentar monstros. Ben continua juntando informações do passado de Derry e faz uma descoberta importante. O mal surge em ciclos de mais ou menos 27 anos, sempre acompanhado de tragédias. Isso transforma o que parecia aleatório em algo planejado. Pennywise não é novo. Ele existe há muito tempo, e ninguém nunca conseguiu acabar com ele de verdade. Enquanto isso, Harry Bauer se torna ainda mais perigoso. Incentivado pelo próprio pai violento e pelo clima de ódio ao redor, ele cruza a linha do simples bullying e entra no território da violência direta. O mal de Derry não usa só monstros sobrenaturais. Às vezes ele veste a forma de pessoas reais. O grupo chega a um ponto crítico quando cada um precisa enfrentar seu pior medo quase sozinho novamente. A diferença é que agora eles resistem mais.
Rich para de usar piadas por alguns instantes. Ed questiona o quanto seus medos foram impostos. Mike encara verdades dolorosas sobre sua família. Todos eles sangram, se machucam, entram em pânico, mas sobrevivem. O turning point da parte 2 é quando eles decidem que não basta fugir. Pennywise precisa ser encontrado, precisa ser ferido. Eles fazem um pacto, ainda sem saber exatamente como vencer, mas certos de uma coisa: se não fizerem nada, mais crianças vão morrer. A decisão é pesada, principalmente para crianças tão novas. Eles escolhem descer até o lugar onde acreditam que o monstro vive, um lugar escuro, sujo, esquecido, que parece concentrar todo o medo da cidade. Cada passo ali é acompanhado de pânico, dúvidas e tremores, mas também de coragem. Uma coragem frágil, tremida, mas real. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.